Quem diria, senhores, que em algum estágio da evolução da nossa espécie, atual século XXI, 2023, exaltaríamos o simples como o novo extraordinário? Wait. Go. Easy, dude. Look forward. Keep it even. Keep it even. Right there, even. There you go, boy. Ready? Yes. Now you're just gonna start turning. Keep the gas. Keep the gas. Start turning. You got a big, use your hands like this. Shuffle. There you go, boy. Look at you. Keep I'm the gas. driving. Keep the gas. Keep the gas. Keep the gas. There we go. Now we're gonna speed it up a little. Just no, keep where you're at. Keep on the gas. Keep on the gas. Keep on the gas. All right, ready? Yes. You're gonna go clutch, off the gas, and push the clutch. Off the gas, push the clutch. Now you're gonna go up to third. Up, over, third. Now gas. Even transition. Ready? There you go. Go. Yay! You got it, boy. Keep going. That's what I'm talking about right there. Keep going. I love you, Dad. Love you, buddy. Keep going. So you got a car to your left. Yes. All right, they're going straight. Keep going. Um te amo tão sincero como esse é difícil de não emocionar até mesmo um pai meio cabra aí do meio rural norte-americano, certo? E esquecer que a paternidade é essencial também faz com que pensemos, será que a paternidade naturalmente ela faz com que o homem seja mais responsável na sua vida? Eu gosto de trazer o assunto paternidade em um ou outro vídeo aqui sobre família e figura paterna, porque a presença de um pai é essencial no crescimento de um garoto. E geralmente, hoje em dia, há dois tipos de paternidade: a paternidade cultural e a paternidade biológica, de criação. Eu explico. Quando uma falha, a outra toma o lugar. Por que personagens meio durões, quase anti-heróis, têm feito sucesso na juventude hoje em dia? Vamos fazer uma análise aqui e refletir um pouco sobre isso, senhores. Porque o anti-herói é essa figura meio distante e masculina que você deveria ter aprendido um pouco com seu pai. Então, não à toa, esses anti-heróis têm sido um símbolo de adoração ou de exaltação por muitos da geração Z, que inclusive, devido a estarem em seus lares desestruturados, acabaram vendo nessa paternidade cultural, ou seja, nesses ídolos do cinema, das artes, da música, seus novos símbolos de como ser homem. Então, olha que complicado e disfuncional isso pode ser. Seria perfeito se todos os nossos ídolos e astros fossem homens dignos e fortes, mas hoje em dia, na sociedade, nós alçamos ao poder cada vez mais homens degenerados no seu comportamento, péssimos exemplos de masculinidade. Ídolos da internet, pessoas que nunca viram o mundo real, mas fizeram seu dinheiro simplesmente por existir e influenciar e tudo mais. Esse cara não pode ensinar ninguém a ser homem, né? Então, quando a paternidade biológica falha, a cultural começa a se crescer. A cultural pode ser também dentro do meio social do garoto, como colegas de rua e tudo mais. Ele tenta se provar homem na rua, entre os colegas dele, garotos e homens, por conta de uma baixa paternidade presente real na vida dele. Então, é claro, pais presentes criam homens fortes, porque quando meninos, ainda novos, não sabem, quando estiverem grandes e homens, não saberão. Devem aprender na semente para replicar quando mais velhos. E nessa segunda parte do vídeo, então, vem a questão que muitos se perguntam. Será que a paternidade é o único caminho que faz com que o homem amadureça? Hoje tem a ideia ainda de que o homem casado, naturalmente, ele é maduro por conta das responsabilidades e tudo mais. Veja, claro que a paternidade força o amadurecimento do homem. Por quê? Porque a paternidade estreita o caminho a qual ele deve seguir e dá a ele um propósito e uma missão clara, que é dar uma boa vida para o filho.
Então, sim, a paternidade é um dos atestados de responsabilidade e maturidade do homem, porque é um fator externo que força ele a se aprimorar. Tem homens que precisam desse estímulo, e eu diria que é a esmagadora maioria, para enquadrarem-se e terem aquela motivação que não tem de forma natural. Agora perceba aqui, a palavra é natural. Porque o homem que precisa de validações externas se faz sim na paternidade e na criação de uma família, no sustento de um lar, ou até mesmo num relacionamento. Essas coisas acabam amadurecendo esse homem. Mas há a responsabilidade e a maturidade por uma outra via, que é a da autorreflexão e da necessidade natural de ser melhor. Aquela interna, intrínseca, validação externa, família, filho, relacionamento, esposa pressionando, coisas do tipo. E a validação interna, a sua necessidade de superar, de ter uma ambição pessoal, independente de estar ou não no relacionamento. Então, o homem não é só restrito a ser maduro se tiver uma família. Se, isso é um condicionante, ele tiver dentro de si essa chama de querer melhorar, poupar, buscar conforto, e não aquele cara que vive a sua vida no modo economia de bateria. Ganha o suficiente para custear as despesas básicas, se diverte apertando o cinto, né, com um saldo no fim do mês, e acha que tá bom. Bom, até vem um sopro e precisar de um tratamento médico, ter que cobrir um acidente, uma doença familiar. Então, esse cara que vive da economia de bateria, ele é o tipo de perfil que só consegue se movimentar se tiver família, filho, casamento. Agora, claro, uma boa mulher, uma boa família e um filho para criar podem potencializar um homem que já é naturalmente ambicioso e busca a maturidade e a responsabilidade por ele mesmo. Porque família é responsabilidade. Se esse homem não busca por si só responsabilidade, liderar no trabalho, cuidar e zelar por parentes, ele vai precisar dessa influência externa sobre a vida dele. Mas é inegável que sinalizar para a sociedade que você é casado, tem filho, tem família, é sim um sinal social de maturidade. E muitos se aproveitam disso para zerar uma espécie de vida anterior completamente bagunçada. O mercado de trabalho sabe disso. Já percebeu quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você senta, perguntam sobre a sua vida e, claro, você é viúvo, solteiro, casado. Por quê? Porque sim, é apenas um estado civil? Não, é que esse estado civil tem uma tendência, sim, a enquadrar o homem dentro de um molde de maturidade. E claro, quanto mais ele tem dependentes e responsabilidades para cuidar, ele vai ter motivos a mais para fazer aquele emprego dar certo, ficar naquela empresa, até mesmo ficar mais preso a um trabalho que não gosta muito, mas é o que paga as contas. Por quê? Agora ele tem responsabilidades para além dele mesmo. Família é um imperativo externo que nos torna naturalmente menos egoístas. Então faz sentido que a sociedade leia assim o homem casado, né, depois dos 30, com esse ar de ser maduro. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram e acabou vindo esse insight sobre uma pergunta de um camarada que fez essa mesma questão. Eu acabei respondendo dessa forma e decidi gravar esse vídeo para trazer essa reflexão a vocês. Mas e vocês, senhores? Inclusive os pais aqui, que eu sei que tem muitos homens que já são pais aqui no conselho. Como a sociedade enxerga você sendo já pai? E você que é solteiro e está tentando aí a sorte, já foi criticado por estar solteiro? Coloca nos comentários aí a sua opinião. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores.